Agora a gente entra no API Gateway. Eu acho que a sequência foi até legal, né? A gente chegou, explicou o que é API, e aí API Gateway. Vamos começar por básico, vamos começar da definição básica. O que seria API Gateway? Né? Cara, o surgimento da API Gateway. Eu acho que antes da gente falar da API Gateway, a gente tem que falar de um conceito de proxy, né? Que veio assim, foi um precessor ali do API Gateway. Por quê? Perfeito. Quando você expõe APIs, você expôs para a internet, né? E a internet, ela é um campo muito hostil. Você está sujeito a ataques. Cara, você falou bem demais. É um campo hostil, né? E não deixa de ser. Em muitos sentidos, mas assim, você está sujeito a ataques, você está sujeito a volatilidade de tráfego. Então, se você expõe seu serviço diretamente para a internet, você tem que ter mecanismos para se proteger contra isso. Então, um padrão um pouco mais antigo é você colocar proxies reversos na frente para expor isso para a internet e aquilo processar aquela chamada, né? E aí você tem ali abrindo o pacote e passando isso para o seu serviço sem lógica de negócio nenhuma. E lógica de negócio a nível de roteamento. Então, é só uma ponte entre o mundo externo para o seu barramento de serviço. E, cara, você tem vários exemplos. Você tem o próprio Nginx, que ele pode trabalhar com um proxy reverso, hproxy, e quase todos os gateways, eles são proxies reversos também. Cara, você falou bem demais, porque o fluxo de entendimento aí do contexto até chegar no API Gateway, a gente tem que passar pelos proxies, né? Pode falar os nomes deles, Marcos. Sim, a pedir, Apache, Apache. Posso considerar uma Apache? Cara, fez parte da história. Por que não, né, cara? São proxies que... Fala da Microsoft, o IS. Posso considerar ele também como... Sim, é um jeito de você expor alguma coisa. Ele tá mais para um servidor de aplicação, mas assim, por que não? Tem mais um aí do Tomcat. O Tomcat ele já é mais um... eu tô voltando o tempo, Ele não chega a ser um proxy. Entendi. Mas assim, foi um momento muito importante porque... É só servidor de aplicação, né? Tem uma diferença ali, né? Sim, tem. O Nginx talvez foi o divisor de água. Divisor de água, né? Escalou bem. E aí, cara, assim, você vê que isso... foi o começo ali para a parte de governanças. Então, tudo tem que partir do início, né? E o início foi trabalhar com proxies reversos. E tem coisa, cara, assim, que um API Gateway talvez não faça sentido. Por exemplo, você quer expor uma máquina, uma EC2 lá na Amazon, por exemplo, que roda uma aplicaçãozinha atrás de um load balancer, por exemplo. A Amazon te dá um application load balancer, que nada mais é do que um proxy reverso. E a Amazon agora está fazendo está conseguindo fazer regras de negócio em cima desse ALB, por exemplo. Então, ele já está deixando de ser um proxy simples para ter pequenas regras, mas não é um API Gateway. Ele não tem a parte de API Management dentro dele. Ele é só, eu quero... Entendi. Se chegar o path tal, eu quero direcionar para a máquina tal. Se chegar, quero expor um certificado para a gente trabalhar com HTTPS. Então, essa é a funcionalidade dele. E isso cresceu. E aí, cara, depois dessa evolução, a gente vem mais com a parte de API Management. O que é isso? Eu tenho um contexto de serviços distribuídos muito grande, onde o controle de exposição ele é difícil. Então, vamos falar o seguinte, cara, no Inter, vou pegar o Inter como exemplo. Pegar o Inter para poder... No Inter, a gente está rodando hoje com mais ou menos o nosso barramento de serviço, sei lá, uns 2.000 microserviços. 2.000? 2.000? É grande, cara. Caraca. É bem grande. E com isso, você tem muitos endpoints. Só que grande parte desses serviços, eles não estão expostos para a rua. Entendi. Não estão expostos para a internet. Então, a gente expõe aí, sei lá, 5% desses endpoints, 10%, se muito. O resto é tudo integração interna. Então, um API Gateway, ele vem muito para gerir e para controlar o que eu tenho dentro da minha infraestrutura do que eu estou expondo para a internet de forma fácil, porque o conceito de gerenciamento de API, ele eu quero de forma fácil ver o que está exposto. Eu quero de forma fácil ver como está o meu barramento de APIs no sentido, como que o meu app está agora? Qual API está dando problema? Então, essa parte de telemetria.
Segurança também. Então, por exemplo, API Gateways, eles implementam técnicas de segurança em cima. E isso as aplicações, uma vez que você define contextos em camadas, né? Você tem responsabilidade em camadas. Então, você tem o seu API Gateway, você tem os seus serviços, você tem o seu banco de dados. Cada um tem uma responsabilidade fim. Então, por exemplo, cara, é função do meu microserviço se preocupar com segurança? Entendi. A gente pode proteger ele de outras formas para que o microserviço ele fique responsável por somente fazer a regra de negócio dele? Entendi. Isolar ele, né? Isolar ele. Ajudar ele com outra camada. Exatamente. Então o API Gateway ele vem muito para isso. Então, você aplica regras de log, por exemplo. Cara, deixa eu ver aqui o que está trafegando de headers nesse path. Deixa eu gerar aqui um correlation ID para essa chamada, para caso eu precisar fazer um troubleshooting, eu consigo pegar o ciclo de vida daquela chamada dentro de toda a minha infraestrutura. Entendeu? Entendi. O API Management é isso. Cara. É isso. Esse é o ponto. E API Gateways, eles vieram para isso. Eles vieram para facilitar essa ponte. É um gateway, é um portão. É a porta da nossa infraestrutura para fora. E como a gente expõe isso de forma segura, o que a gente consegue aplicar de técnicas de segurança, como que eu vou fazer um contexto de autenticação, autorização. Isso não é função do serviço. E pensa se eu fosse fazer isso para tudo que eu exponho. Por exemplo, todo serviço que eu desenvolvo, eu tenho que me preocupar com isso. Não dá, não escala. É muita coisa para gerenciar. Não né? escala. Então, a gente trabalha muito assim com responsabilidade em camadas. Cada camada da infraestrutura ela tem a sua responsabilidade única para fazer determinada função. O que de vantagem a gente tem nisso? A gente tem, por exemplo, você consegue fazer um troubleshooting mais assertivo. Por exemplo, cara, meu gateway está com um problema, por exemplo. Cara, eu sei que dali a minha request não está passando. E eu sei que ali é o meu ponto de problema. Agora eu tenho uma... Você consegue, então, encontrar os problemas até mais rápido. Até mais rápido. E monitorar de forma mais assertiva também. Mais eficiente. Porque hoje, por exemplo, a gente no Inter, a gente usa o gateway como um termômetro para o nosso barramento de API. Porque como na maior parte das vezes ele é uma vítima de uma API que está respondendo de forma mais lenta ou de alguma degradação que está acontecendo em algum serviço, isso fica nítido nele. Isso se destaca e permite que o time que cuida da parte de observabilidade faça os acionamentos ou então crie regras automáticas para fazer acionamentos automáticos. Entendi. A gente está falando de muita coisa. Vamos dar um passo para trás, vamos aprofundar. Você falou de observability. Você falou de segurança. Da segurança. Você tirou da camada da aplicação e jogou em outra camada. Senão, na aplicação, você teria que ficar copiando e colando para vários... Não escala. Não escala, né? Não escala. Não escala no sentido até operacional mesmo. Operacional. Então, vamos falar um pouquinho mais do observability, por favor. Cara, observabilidade é um tema quente lá dentro. Não, em cima do que você colocou aí. Só esse trechinho pra gente ver. Então, observabilidade é um tema tá muito quente lá dentro, cara, porque hoje tudo tende a ir para open. Ele é um termômetro que você falou. Ele é um termômetro, cara, porque tudo passa por ele. Então, por exemplo, o nosso app inteiro passa por ele. Vou pegar o app como exemplo, que é o nosso maior caso de uso. E isso, cara, como ele faz integração com várias APIs, por exemplo, você consegue ver pelo gateway o que está respondendo de forma mais lenta. A observabilidade ela é mais macro. E aí, caso você precise ir de uma forma mais granular, você consegue chegar no serviço que está tendo aquela degradação, por exemplo. Entendeu? Entendi o que você falou. Podemos só falar um pouquinho da galera que está no ar aqui rapidinho, só para... Eu acho que tem uma pergunta aqui. Queria aproveitar e explorar aqui rapidinho. Lucas, você viu alguma coisa fora de mim? Eu vi a galera chamando minha atenção aqui, cara. Perdão, desculpa, foi mal. Foi mal, vou parar, desculpa aí. Quem falou, eu vou até falar o nome do colega aqui, pô. Cadê, cara? Eu vi aqui, é o Isaac Afonso. Desiste não, cara. Desistir é uma palavra muito forte. Tenha fé. Calma. Vou aproveitar aqui e mandar um alô pro Elcimar Raposo. O Elcimar tá no ar. Elcimar, abração, cara. Você é fera demais. Ele tá falando que a gente é fera, mas o cara é um monstro. Ele tava aí com a gente lá no evento. Tá... Eu conheci ele lá. Eu esqueço
Eu não sei se é Carolina do Sul, cara, me corri se eu estiver enganado. Coloque aí pra gente saber. Ele tá lá na Boa Vida danada, pô. Ali é só sol, só mar e etc, né? Mas eu sou um cara esforçado pra caramba, trabalha pra caramba. Tem uma pergunta aqui, que eu vou direcionar o tema que a gente tá... É porque a galera quer saber de Go, cara. A galera quer saber o que tá lá. Calma, a gente vai chegar lá, né? A gente vai construir a API do zero aqui com o Matheus. A pergunta é como é que é o log, né? Porque a gente está falando de observability, já aproveita e já emenda, né? Como ele colocou aqui, esse aqui é o March. Sobre os logs, a pergunta é qual pacote de Go que está usando? Você está usando Zerolog? Você está usando a biblioteca nova Slog? Ou alguma dessas que debaixo dos panos, ou construiu a própria? Como é que está essa integração? Você falou também de telemetria, não falou telemetria? Sim. Já emenda, já... Boa. Então, hoje, para o nosso gateway, a gente usa o Zerolog, porque é zero alocação, então isso... Fantástico, meu. O Zerolog é difícil de bater, né, cara? A parte... É uma otimização muito grande que a gente faz, assim, porque escrever em disco é muito pesado. Então, você está usando a lib, deixar bem claro, Zerolog. Zerolog, exatamente. E nós usamos uma estratégia também de logs in context. O que é isso? Eu tô curioso. Imagina só, imagina no throughput que a gente tem hoje, cara. É muita coisa, né? Agora deve estar batendo aí umas 600 mil chamadas por minuto, nesse exato momento. Peraí, deixa eu ver aqui. O que você falou? Quantas chamadas? Deve estar batendo umas 500, 600 mil por minuto cara, aí. 500 mil são 6 0 com mais um 1 na frente. Dividido por 60. Dá 8.333 requisições por segundo. Segundo. É muita coisa. 8 mil por segundo. É muita coisa. 8K. E aí, bicho, é muita o coisa. logs in context, como o próprio nome já diz, ele é um log com contexto. Então, por exemplo, eu consigo chegar no log do Jeff através de alguns filtros. E eu sei que aquele log é seu. Eu tenho o contexto da chamada dentro daquele log. Então, eu tenho um identificador, eu tenho quem que gera aquela parte, que isso facilita para a gente o nosso troubleshooting. Porque, geralmente, quando a gente está olhando o log, a gente usa logs para troubleshooting. A gente não usa logs para métricas. Porque para telemetria, no conceito de observabilidade, as finalidades elas são diferentes. Eu posso só fazer uma pergunta? De curiosidade, claro, eu acredito que todo mundo também vai ter. Vamos, pra você continuar o raciocínio, não para não. Peraí, que tá gostoso. Tá gostoso, foi boa. O StDout, a saída dos logs. Tem alguém fazendo passe, capturando e jogando em algum banco? E qual tecnologia? Sim, então. Como que a gente começou? Hoje tudo a gente... Tem história, por favor. Como que a gente começou? Tudo que o gateway escreve é stdout. A gente não faz escrita em arquivo, porque senão, basicamente, a gente ia estar duplicando logs e manter arquivos é muito caro. Fazer rollout de arquivo é muito caro, então a gente escreve no disco. Como a gente faz no stdout e como o Kubernetes ele já mantém essa parte para a gente, ele já gera esses logs, a gente delega para ele cuidar dessa parte de geração de logs em arquivos. Entendi. Então tem arquivos. Isso. Você não tá jogando... Então, um design que a gente fez foi o seguinte: o gateway ele é agnóstico aonde ele roda. Ele sempre roda ele é preparado para rodar no EC2, no Kubernetes, seja lá o que for. Mas a parte de log dele é agnóstica onde que ela está rodando. Então, tudo tem stdout. Então, ele vai gerar stdout. E você, no ecossistema que você está rodando ele, você consegue usar de outras técnicas, por exemplo, para capturar esses logs e gerar isso e levar isso para o lugar onde você quer usar. Mas aí vem a minha dúvida. Esses logs, para mim acessar, eles estão onde? Então, aí você vai falar? Que eu vou... Desculpa, manda esse aqui é o ponto, esse é o pulo do gato. Então, é o pulo do gato esse aí. Então, como a gente está num contexto de Kubernetes, a gente tem lá, por exemplo, o gateway, ele gera esses logs em stdout. Antes a gente usava o Fluentd para fazer o tail desses logs e mandar isso para algum lugar. A gente trocou isso agora porque nossos logs estão... A gente tem muita volumetria, a gente precisa otimizar esses logs. Então, a gente comprou uma ferramenta... É uma ferramenta proprietária, Matheus? Não, a gente comprou uma solução que roda em cima do Fluentd. Ela chama... Eu vou falar o nome aqui. Por favor. Ela chama EdDelta. O nome já é doido, hein, cara? Já tem Delta no meio aí. Isso. A proposta dela é a otimização de log. Então, você consegue, dentro do seu agent, otimizar as escritas, por exemplo, cara, eu vou escrever um token aqui, vou pegar um caso muito absurdo, vou escrever um token de acesso aqui. Você consegue transformar esse log e tirar aquele token de acesso fora. Ou você consegue comprimir, o que
por exemplo, muitas das coisas que a gente paga por ingestão. Então, por exemplo... Entendi o que você falou. E tudo Perfeito. toma uma proporção. Pode parecer que não, mas, por exemplo, se a gente conseguir reduzir alguns bytes em uma linha de log, em um registro, quando você pega a proporção, aquilo ali vai virar gigas e gigas. Eu não tenho dúvida. Então, nós tivemos que partir para essa solução porque nós chegamos num ponto que tinha muito dado. Muito absurdo. E para onde o log vai, nós somos agnósticos também. Hoje o OpenSearch é a nossa fonte de consulta, mas a gente tem um data lake também que nós mandamos isso para um data lake para o pessoal poder analisar esses logs de forma mais para gerar alguma coisa que eles quiserem ou fazer, por exemplo, cara, eu preciso guardar logs por 5 anos. Então a gente usa um S3, esse cara manda para um S3, o Trino, né, o Starbust, ele indexa esse S3 e aí você consegue consultar esses logs, mover. Entendeu? Então, log pra gente... Deu pra entender. O conceito de responsabilidade única, a gente aplica ele para praticamente tudo. O design do software ele é feito para isso. A única responsabilidade do Gateway é escrever o log em stdout. Entendi. Ele faz isso, né? O Gateway tá fazendo isso. Ele só, é porque, como ele recebe a chamada, ele tem que fazer, porque o contexto é dele. Claro, o contexto é dele. Então... E quando você fala em contexto, já vem na minha cabeça só Go, porque trabalhar com contexto e Go é muito tranquilo. Né? Parece que e logs em context, a gente usa muito contexto para trafegar informações, porque como os contratos, né, do que vai naquilo ali não são bem definidos, o contexto ele nos dá uma possibilidade de trafegar informações ali conforme essa... request ela vai passando em vários caminhos, mas você tem um contexto e vai sabendo. Agora é fenomenal, né, cara? É muita coisa, é muito dado. A tecnologia que você está usando já está bem propícia para poder capturar isso aí. E a gente consegue economizar com isso, inclusive, porque como a gente paga por ingestão, entendi. E a gente paga por exemplo... E não tem como refatorar também, é muita coisa, né? São 2.000 APIs, como é que você vai poder tirar isso? Aí que vem também uma vantagem do Gateway. Eu não preciso mexer nas APIs para isso. Tá só no Gateway, né? Tá só no Gateway. Eu consigo mexer no pattern de log do Gateway sem que o resto do barramento de serviço fique sabendo. Então você está falando que a aplicação manda para o Gateway de certa forma. Vamos pegar o Gateway consegue fazer um filtro. O app, ele manda uma request para o nosso barramento de serviço. O Gateway intercepta a request, autentica, autoriza, trata e... põe no formato padrão. Não é nem um formato padrão. Até eu vou falar disso na frente. Por favor, pode falar. Vai lá, senão a gente esquece. Não, eu até falo assim... não, beleza. Lá na frente, lá no na do zero. hora que a gente for falar dos designs do Gateway, eu tá cito bom, isso. Tá bom, bacana. E assim, o Gateway ele nos permite que a gente mude coisas num contexto mais fechado. Ué, então o seu Gateway ficou muito doido, Não, a gente consegue fazer muita coisa, cara. Você tá fazendo uma transformação do que você está recebendo para minimizar. A gente pode fazer, se quiser, mas é um custo muito alto. É um custo muito alto e no tamanho que a gente tá, a gente vai ter muito processamento. Entendi. E o custo pode ser elevado. Então, por exemplo, a gente não fez porque não... Nós não fizemos porque não quis, nós não fazemos transformação de payload. Beleza. Porque faz sentido total. Abrir payload é caro. É muito caro. E quando você tem 500 a 600 mil chamadas por minuto, isso... Na verdade, a gente está dando só 8 mil por segundo então, aqui na nossa conta. Isso custa caro, entendeu? Eu estou só aproveitando aí e colocando a lenha na fogueira. Isso custa caro. Então, nós temos algumas premissas. Claro. Premissas valiosas, cara, de aprendizados. Então eu posso... Mas um header, se você quiser reescrever ele, a gente faz. Tá, mas só para me entender aqui, então, só para reforçar o que você falou, Matheusão, de certa forma, então, todo o princípio, goste, queira ou não, nasce na aplicação. Nasce ali na formatação do swag até chegar na aplicação. Isso, o Gateway porque se não você está bem fundamentado ali, você está bem robusto ali, tudo isso que a gente está falando agora seria mais barato financeiramente, menos custoso computacionalmente. É isso? Sim. Hoje, o Gateway ele não opina nisso. Então, a gente delega para o barramento de serviço. Cara, você tem a maturidade. É o princípio da responsabilidade única, né? Quem leu o livro de Clean Architecture lá vai ver muito eles isso. Eles vão te assim. amar agora por isso, né? Então, essa referência. Então, quem leu o livro fantástico, inclusive, vale muito a leitura. Claro. A gente indica.
tudo a gente parte desse princípio, cara. Todas as camadas, ela tem as suas responsabilidades definidas. Então, praticamente, o API Gateway, no nosso entendimento, ele tem a responsabilidade de autenticação, autorização, logs e protocolo. Só isso. Ele não faz... E telemetria, né? Vamos... O que você está usando para telemetria ali? Eu tô curioso. Cara, a gente está com um movimento para ir para Open Telemetry. Tá. Porque hoje tudo é open, né? Open, só que ainda não fizemos isso. Nós estamos porque é muita coisa, né, Matheusão? Nós estamos usando a New Relic como provider de telemetria. Então, a gente tem um agent da New Relic. Eu usei New Relic por muito tempo. A New Relic é bom, cara. O custo assim, só é que é um pouquinho... É elevado. Um pouquinho salgado? É caro. Galera da New Relic, ajuda aí, cara. A gente, não é porque é Inter que pode. É porque eu tô falando essa expressão, porque eu também tenho vontade de usar. Vai que... A ferramenta é muito boa, cara. Fenomenal. Assim, a dash deles é fantástica. Eu lembro dos APMs que eles tinham, que eles têm na linguagem específica. Cara, é fenomenal aquilo. Muito eu sou fã dessas ferramentas de APM, não sei porquê, que ele consegue pegar e traçar tudo que está acontecendo e te dar um... Só que a gente tá... Aí é aquele negócio também. Por favor, querendo por favor. o mesmo contexto do log, né, da princípio da responsabilidade única, ali, né, o gateway ele vai gerar telemetria no formato do Open Telemetry. Entendi. Isso, na V3 que a gente já está fazendo, isso já é uma premissa. Já é um requisito? A gente vai trabalhar com Open Telemetry. Entendi. E os coletores, para onde a gente vai mandar, que no caso, se a gente for mandar para New Relic, ou se for mandar para qualquer outro provider de telemetria, ele é agnóstico a isso. O gateway ele é agnóstico ao que você usa, tem que ser agnóstico, né? ao que você usa, aonde você roda. Ele é agnóstico a isso. Entendeu? O ecossistema, ele transforma a aplicação. Entendi. Entendeu? Ele foi desenhado para isso. Ele funciona assim, só que hoje nós temos um software agnóstico que roda no Kubernetes. Sim. Nós escolhemos rodar no Kubernetes e não nos vemos sair de lá. Mas se não fosse o Kubernetes, seria onde? Eu posso rodar ele no EC2, cara. Tipo para escalar, né? Isso que eu tô falando. Pensa que eu quero fazer... Pensa que eu não quero usar... Você vai escalar, né? Nginx mais. Eu quero usar lá um proxy reverso, quero usar o Intergateway como um proxy reverso. Entendi. Lá na minha Azure, por exemplo. Você consegue fazer isso? Você consegue fazer. Você vai subir uma máquina, ele... Sim, você está falando... Você consegue rodar ele no Windows, inclusive. Não fala isso, não. No Windows, Go não. dá isso aí, cara. Go... a possibilidade de Go é portar o sistema operacional de forma nativa. Nativa, Agora, Matheusão, só para o pessoal entender, a gente está falando já do API Gateway do Inter. Como um todo. Não, isso é assim, não é uma ferramenta open source, não é uma ferramenta proprietária que comprou, não. Explica isso para a gente, só para a galera entender. Foi construído assim, pela gente para resolver um problema do Inter, né, lá em 2019. Então, ele segue os princípios de um API Gateway como qualquer outro. Então, com a governança, com a parte de API Management, a gente usa muito... É uma ferramenta própria do Inter. É uma ferramenta própria, desenvolvida e mantida por nós. Por nós. Já que a gente está falando de observability, esse tráfego realmente é imenso, é uma coisa absurda. Você está usando uma ferramenta do New Relic, que é uma ferramenta fenomenal também, né? Independente do custo, mas ela realmente ela faz o que ela vende, vamos dizer assim. Né? Porque tem muita ferramenta que não faz nem o que vende. Fala um pouquinho mais de como é que você está fazendo isso lá, um pouquinho desse ecossistema, só de curiosidade para a gente poder... De observabilidade? Ou como um todo? Deixa eu especificar melhor. As tecnologias estão usando para as APIs, e aí você tem Python, você tem Go, você tem Ruby, você tem C#, você tem Java. Qual é o cenário dessa brincadeira? Calma. Eu vou terminar a pergunta, porque você já está animadinho para responder. Como é que os logs desses caras estão para você capturá-los? E o New Relic está fazendo algum serviço de APM, que eu estou curioso para saber nessas aplicações. E você falou que tem vários data lakes, cara, para poder armazenar e depois puxar isso de alguma forma. E está usando inteligência artificial para algum propósito? Eu acho que eu vou encurtar a pergunta. Melhor parar por aqui, senão vai ficar gigante. Pronto, é tipo isso. Você já falou Data Lake, Big Data. Eu falei, caramba, tem inteligência artificial aí nessa brincadeira? E já que você falou de observability de telemédia, eu falei, caramba, e as aplicações diferentes do contexto heterogêneo? Como é que está isso? Como é que comporta isso? E está fazendo porque tem os motivos de ter. Eu não estou questionando que você está usando Java, né? Enfim, tá usando Java, gastando CPU e memória pra caramba, porque tem dinheiro, pô, né? Tô brincando, é brincadeira. É só isso. Tá bom. Por favor.
Hoje, nós dividimos o nosso ecossistema de tecnologia em praticamente 3 frentes. É uma frente no caso, nós temos o nosso core bancário, que nós temos uma parte em microserviços e outra que está sendo migrada para um novo projeto de core. Caraca. Isso está sendo feito em Java, então, porque são aplicações mais comerciais e elas têm, por exemplo, usar Saga, por exemplo. Não, entendi. Então, tem uma tecnologia a aplicabilidade para Java entendi. é muito melhor. Isso Claro, é indiscutível. Claro. É igual você usar Stream em Kafka. É isso que você está falando. É o cidadão de primeira classe, é Java. Não adianta. Por isso que é classe, né? E primeira. Né? E o nosso barramento de serviço, aí o core bancário, né, que também é parte do nosso barramento de serviço, só que ele é um contexto apartado porque ele é de fato o nosso core bancário. Nós também tratamos, por exemplo, uma parte onde a gente chama de produtos digitais. Esses produtos, né, é tudo que atende todas as vias de produto, de tudo que o banco vende, de tudo que o banco oferece, na verdade. E lá você tem Java, .NET, você tem algumas coisas em Python também. Então, tudo isso voltado para contexto de microserviços. Então, a aplicabilidade, né? Go também tá crescendo muito, assim, né? A adoção. Porque tem serviços que o throughput e o consumo de recursos já tem que ser usado da linguagem. Já é mais forçado. Já é mais forçado, exatamente. Tem uma tecnologia muito específica, muito própria, que adere muito bem ao cenário, né, que você está falando. E o Go faz esse papel. Ele faz esse papel, justamente. E nós temos também a nossa parte de data, que o pessoal é muito forte em Python, de Big Data, por exemplo, análise de risco, a gente já usa inteligência artificial para fazer modelos de risco. Então, isso é muito voltado com Python, por exemplo. Negócio, né, porque como você mexe com grandes quantidades de dados e dados talvez não normalizados, Python é muito bom para isso. A maleabilidade da linguagem ela é muito boa. Uma linguagem, tem uma lib para isso. E a linguagem não tipada, né? Você tem mais maleabilidade ali para transformar o dado. E ela não precisa escalar. É tipo um JavaScript. E não precisa escalar, né? Não precisa escalar, né, também, né? Tô brincando. Ela não precisa tomar porrada. Fazer aquilo, mais ali, transformação de dados. E é igual JavaScript, entendi. Selva. O JavaScript pessoal vai me crucificar. O pessoal vai me crucificar. Toda essa loucura que ele dá, todas as possibilidades, mas ele é gostoso de fazer. Cara, igual Python também, né? Python, Só tem a parte chata daquele datação do Python. Para o nosso contexto de DevOps, por exemplo, o nosso forte é em Python. Entendi. Então, nós temos toda uma esteira também, toda voltada para a parte de CI/CD, toda em Python, fantástica também. E aquela indentação do Python, será que a gente arranca na versão nova ou deixa, mantém? Cara, a galera ama isso? Para te falar a verdade, os Python não é muito meu forte, assim. Mas os pythonistas, será? Vamos criar uma ilusão, será que eles preferem cara, com a indentação ou sem indentação? Linguagem baseada em indentação, assim, é complicado, cara, é complicado. É tipo escrever YAML, cara. Exatamente. Mas voltando, vamos cada um com os seus problemas, né? Vamos voltar aqui. Cada um escolhe o que quer sofrer. Nós temos o barramento de APIs, né? Que no caso o Gateway, que ele é em Go. Então, ele é tudo em Go. Então, imagina só. Hoje, nossos clusters, uma API partindo... Eu vou citar muitos aqui. Partindo do princípio de responsabilidade, uma API hoje, uma pod do Kubernetes, ela é composta por 3 containers. Isso para API Gateway, né? Para os serviços, né? Porque a gente estava falando de serviço, o próprio serviço, como um container, o Istio, o Envoy, né? Que no caso é o sidecar da Service Mesh, e o OPA. Isso aqui constitui um microserviço nosso. Microservice. Isso. Faz sentido cada um né? Cada um com a sua responsabilidade. Istio fazendo a parte de Service Mesh, recebendo as requisições e delegando. O OPA fazendo autorização e fazendo autorização de chamada, porque a autenticação já foi feita. Ele só faz a autorização. Só autorização. Exatamente. E o serviço fazendo o papel dele. Aí você fala assim, não, mas não fica muito complexo? Não, porque esses 2 pontos aqui a gente automatiza. Então, a pipeline, a nossa esteira de delivery que cuida da entrega disso aqui. Entendi. A equipe de TI mesmo, ela cuida só do serviço. Então, isso aqui, apesar de parecer complexo, o ecossistema,
ele é automatizado. Automatizado. Então, ninguém tem que ficar lá, agora eu vou injetar um sidecar, agora eu não quero injetar. Já está pronto. Já está pronto. E quando você vai... Agora é curiosidade, né? Porque eu vou dar o exemplo do Mercado Livre, não só o Mercado Livre, mas eu vi o Submit da AWS e eles colocaram Americanas não, desculpa, o Mercado Livre, colocou o Boticário, e todos eles têm uma ferramenta de low-code própria ou tem uma ferramenta de gerenciar o Kubernetes própria. Todos eles, até a Globo também fez um gerenciamento. O Inter, eu sei que o Inter agora tem o API Gateway. Tem alguma ferramenta para automatizar isso que você acabou de falar? Então, hoje, por exemplo, a nossa parte de CI/CD ela é proprietária, é implementação nossa. Só que agora, por exemplo, a gente gosta muito de open source, cara. Eu open também, source, viu, cara? Open source, assim, cara, open Eu amo source, open source. ele, além da evolução para tecnologias mais cloud native ali, você tem testes da comunidade, todo Claro, mundo usando. Então, claro. por exemplo, a nossa parte de delivery agora, estamos migrando para o Argo CD. Então, Conheço, que é uma ferramenta que tá que é uma ferramenta hoje é o open Argo source CD, que é orientado a GitOps. Então, o estado dos nossos clusters, eles vão ficar no Git. Só para reforçar, ela foi feita em qual linguagem mesmo? Go. Tudo Go. Todas as... Só para dar uma reforçada. Continua, por favor. Eu não quero te atrapalhar, E assim, não, por favor. para a parte de gerenciamento de clusters, nós não temos, porque a gente gosta de open source. Mas, não sei aí, para um futuro próximo aí, vamos ver o que o futuro espera da gente, né? Não, entendi. No Mas caso, vocês estão forte mesmo no API Gateway. Para De construção desenvolvimento próprio, sim. Próprio, né? O API Gateway Porque pelo que você me falou, está muito bem delegado as coisas, já está muito bem pré-definido. Isso. É como se você tivesse um padrão para definir as suas APIs que vai subir ou não, independente da tecnologia. Exatamente. A observability também já está bem definida. Já está bem definida, mas estamos indo para uma fundamentação de OpenTelemetry. O OpenTelemetry é o futuro, cara. É que muda tudo, né? É o muda futuro, ali toda cara. a forma de muda pegar a forma de instrumentar a aplicação. Então, mas é o futuro, cara. Assim. Quando a gente fala de instrumentar, você quer dar uma explicada que se cara, refere? Assim, porque geralmente o termo instrumental, o código, não é tão usual, eu acredito, porque são muito poucos pessoas falando, vamos instrumentar. O que seria instrumentar? Instrumentar nada mais é do que você adicionar marcações em algum bloco de execução. Isso. E pode falar do Go ali, qual libs que você usa, o que você está Cara, usando então, ali. Hoje para a PM a gente usa o New Relic. Legal. Porque a nossa telemetria está acoplada ao New Relic. Então, dentro da aplicação Go tem alguma coisa? E no seu pod vai ter um New Relic escutando. A nossa arquitetura base, porque Go não dá para fazer igual o Java, por exemplo. Java, você tem muita reflection, então você pluga um agent e faz um proxy. E quem instrumenta é de forma transparente. Você só gera o seu binário. Na parte de CI, a gente injeta o agent da New Relic junto do código, e aí ele faz um auto-instrumentation lá. Você está falando do Java. Isso. Então, Go já não tem... No Java, vamos lá. Eu gostei do Java ali, da parada. É plug and play. No Java é igual o Windows na hora de instalar os drivers, né? É plug and play. E o Go tá igual o Linux quando você vai usar os drivers. Então, né? a gente fala muito isso porque a linguagem ela não foi feita para trabalhar dessa forma. Sim, Go não foi feita para esse tipo de automação. Entendi. Porque Reflection em Go é caro, é muito caro. Sim. A linguagem não foi feita para isso. Entendi. Ela foi feita para ser otimizada em compile time. Exatamente. Então, tudo que Quer você dizer, leva... o ideal, né? O ideal. Tudo que você leva para runtime complica. Pode sair caro. Então, caro que a gente fala, só para explicar, computacionalmente falando. Isso. E com isso, cara, assim, a instrumentação você tem que fazer uma forma mais manual. Como que a gente resolveu isso? Na nossa arquitetura base. Então, a nossa arquitetura base, quando você desenvolve um service, por exemplo, lá que você atacha numa controller, essa controller ela já é instrumentada. O Lucas. E essa instrumentação, ela acontece assim. Se você quer uma instrumentação mais específica, você tem que implementar a sua instrumentação. Mas se você quer uma instrumentação mais generalista, a arquitetura base de Go ela já te dá isso. Você não tem que se preocupar. Então, imagina só, middlewares em Go, por exemplo. A gente tem um change middlewares, que um passo do change middleware é calcular o tempo de resposta daquele método, por exemplo. E propagar contexto para aquela execução. Vou colocar um contexto no meu driver de Postgres, por exemplo. Entendeu? Eu te dou o contexto e você atacha. Entendi. Você vai fazer isso no Go passando uma lib.
Exatamente. Então, é o custo da performance da linguagem. Entendi. Por que a gente gasta mais em Java? Porque as coisas acontecem Execução. em execução, é mágica, o negócio só funciona. Só que você paga um preço por aquilo. Claro. Você não escala tão bem, você tem todo um requisito ali. Né? Então, exatamente. E para Go, não. Para Go, como a linguagem ela não foi feita para isso, ela já te limita e você ter que fazer instrumentações de forma um pouco mais manual. Mais manual. E aí a gente resolve com arquitetura de software mesmo. Assim. Arquitetura normal, né? Exatamente. Desenvolvendo. Exatamente. Entendi, cara. Perfeito. Ficou claro, assim, ficou, um pouco da nossa stack. Ficou perfeito, Matheus. E logs, né? Eu esqueci de falar de logs, mas nosso barramento de serviço funciona da mesma forma que o gateway funciona. Eles geram em stdout, e aí nós temos agentes dentro dos clusters que fazem tail nesses arquivos, e aí esses arquivos são enviados para algum lugar. Que no caso, hoje a gente usa o OpenSearch como base de consulta quente. Aguinha, por favor. Consulta quente, volta que é log near real time, né? Eu entendi, mas volta um pouquinho no passe lá, cara. Os passes são sempre os mais que gera mais dúvida de todo mundo. O passe que eu falo é o log tá no stdout, aí você falou que estava usando. Aí a gente estava usando o Fluent, o FluentD, só que a gente precisou comprar uma solução para otimizar log, porque o custo financeiro estava alto. E o computacional também estava meio puxado. O computacional eu nem digo tanto, porque era mais custo de ingestão de log. Estava muito grande, então a gente precisou... E esses logs estão indo para um bucket no S3 da vida, por exemplo? Isso. A gente indexa eles no OpenSearch para ter um log ali mais real-time. Entendi, que você consegue ler lá, né? Exatamente. No OpenSearch você consegue ler lá, né? Exatamente. Aí eu consigo mudaram o nome e colocaram o OpenSearch. Porque o OpenSearch é uma distribuição do Elasticsearch, né? Da AWS, que deu uma briga, e eu não queria falar isso. Mas agora eles já se entenderam, O que aconteceu na história? Eu tô curioso. Eu não sei detalhes. Eu só sei da briga. Que a Amazon estava distribuindo lá, mas agora fizeram as pazes. Fizeram as pazes? Fizeram, e agora tem a distribuição do OpenSearch. Eu torço por isso, porque os caras que fizeram o Elasticsearch, eles são muito foda. Sim, é uma ferramenta. Eles se sentiram magoados, na verdade. Foi a mágoa ali. Depois a gente conta essa história. Voltando para o PyGetter. E aí, nós temos esses logs em tempo real no OpenSearch. Que é, cara, minha aplicação gerou um log de info aqui, tal coisa, eu preciso ver isso agora. E eu não quero fazer um tail no meu container, por exemplo. E também buscar isso no bucket seria absurdamente complexo. Você teria que usar outra ferramenta para encontrar que aí a gente usa o Trino, na verdade. Está usando o Trino. Isso, para fazer essa indexação do S3, do né? S3. Então a gente tem os logs em dois lugares, um para manter mais a longo prazo e o outro para um log ali um pouco mais... Em tempo real, quente. Em tempo real, log quente, exatamente. Bacana, cara. E toda a tendência é ir para um telemétrico da vida. Desculpa. A tendência é ir para o... a parte de logs em context, né? Então, mas assim, é só um padrão de geração de tags dentro de logs. Porque log é uma parte da observabilidade, né? Entendi. E a parte... beleza. Essa parte ficou fenomenal, Matheus. Dá até para visualizar mentalmente todo o fluxo de desenvolvimento e como aplicar. Agora, explicou muito bem, cara. Com relação em cima disso, antes da gente avançar, que eu fiquei na dúvida... onde está o Grafana da brincadeira? Onde que estão as requisições e quantos requests teve? Então, o Grafana... Eu falei do Grafana como ferramenta, mas você está usando o Grafana ou outra coisa? Isso a gente pega, essa parte de request, a gente usa o New Relic para isso. A gente usa muito o Grafana... o New Relic já está fazendo essa brincadeira. Que é a parte de APM. E que é o API Gateway que está brincando com isso. Também. Que tá fazendo o barramento de serviço inteiro. Bacana desde demais, o gateway até a parte de serviço. O Grafana, né, com o Prometheus, por exemplo, ele entra mais na parte de administração de clusters. Por exemplo, cara, eu quero ver como está a saúde aqui dos meus, sei lá, dos meus nós, por exemplo, que exporta métricas do Prometheus e aí a gente monta isso. Cara, entendi. Você está usando o Prometheus para isso, né? Que é padrão, né? Que é padrão, exatamente. Mas a gente usa mais para a parte de administração de infra, não para a parte de... Por exemplo, log do Istio eu consigo ver ele gera logs do Prometheus... Métricas do Prometheus, eu consigo ver isso no Grafana também. Então, assim, é mais coisa de administração voltada para a infraestrutura. Não é mais para a parte de aplicação como um todo. Não, entendi. Não, eu acredito que a gente só faltou a governança da PyGetter aí, eu acho, não? Então. Só faltou a governança, pelo que eu vi. A gente fez um tour geral aí de todo o fluxo da aplicação. A gente tinha um desafio muito grande sobre governança que
lá em 2019, 2018, 2019, na verdade, nós usávamos uma ferramenta de prateleira onde quem já mexeu com Eclipse aí vai saber da dor. Eclipse, cara. Vai saber da dor. A parte de API Management dele era toda voltada numa UI baseada no core do Eclipse. E aí, cara, assim... Eclipse tem história, hein, bicho? Muita ferramenta usa Eclipse como core. Entendi. E aí, cara, essa ferramenta, ela... Nesse gateway, você faltava fazer chover dentro dele. Ele fazia de tudo, fazia de tudo. Só que é o custo de atender muitas coisas, e é o custo financeiro e computacional. Era um gateway escrito em Java. Ele é escrito, que ele tá lá até hoje, mas a gente já tá matando. Ele é um gateway escrito em Java que roda num Tomcat. Cara, assim... É um gateway... Esse gateway legado que a gente tem. Entendi, com Tomcat. Isso, com o Tomcat. Ele não escala. Uma máquina para subir dele demorava, 6 minutos. Que isso, cara. Cara, é insustentável. Ele rodava no EC2, e nós fomos os pioneiros, eu acho que no mundo de cliente deles, que conseguiu fazer o gateway deles rodar em um ambiente cloud. E assim, com auto-scaling. Porque o gateway, a tecnologia é muito antiga. Entendi. Não dá. E ele não foi feito para rodar nesses ambientes isso, que a gente tem hoje. Ele foi feito para rodar em on-premises. Ele tem um conceito de cluster dele, que assim, cara, dá mais dor de cabeça do que funciona. Não, eu imagino, cara. Na hora que você for do Eclipse, veio tanta coisa na minha cabeça. E essa, aí é onde que eu quero chegar com essa historinha. A Management UI dele não dava para você dar acesso para todo mundo, porque ela era uma ferramenta complexa e a governança era difícil de ser feita. Então, por exemplo, uma pessoa que não tinha o conhecimento necessário para publicar uma API, ela poderia... eu do time X, eu poderia mexer na API do time Y, por exemplo, sem o time Y ficar sabendo e eu tirar aquilo do ar. E há essa definição de fronteiras. Entendi. Então, como que a gente resolveu isso, né? Como é que foi? Parte de governança. Tudo que a gente faz hoje é orientado a Git, GitOps. Então, o estado dos nossos gateways... Gostei do nome. GitOps. O estado dos nossos gateways, a forma, a configuração dele, tá tudo no Git. Tá tudo no Git. Isso. A configuração de tudo, ele tá tudo no Git. Tá tudo no Git. Entendi. Então, você consegue ter, por exemplo, parte de disaster recovery. Por exemplo, assim, vou bater até na madeira aqui. Por favor. Meu cluster caiu, sumiu. Cara, eu consigo voltar meu cluster, eu consigo voltar as configurações do gateway de forma mais fácil. Tá tudo no Git, então eu consigo hoocar o cluster no Git e pegar todas as configurações de lá, porque eu não tenho nada persistido do lado de cá. Caraca. Então, disaster recovery é um ponto. Por exemplo, e aí nós ficamos agnósticos à ferramenta. Por exemplo, como que a gente define fronteiras? Code owners. É um negócio simples. Resolve tudo, né? Que resolve tudo. Eu consigo falar assim, cara, no nível tal, o time tal é responsável. No nível tal, o time tal é responsável. Se você quer mexer, você precisa da aprovação do time tal. E aí, o que a gente ganha com isso? A gente tem um processo de aprovação em cima disso. Então, a gente consegue falar quem que aprovou, quando que aprovou, quais versões aquele arquivo já teve. Que isso? Eu consigo ver histórico daquele arquivo. Esquema. E aí a gente usa um conceito muito básico que está presente na vida de todo mundo aí. Qual que é todo o conceito básico que está presente? Git. O conceito base é Git. Então a gente usa tudo que o Git nos oferece utilizando do conceito de GitOps. Que doido, cara. É muito doido, cara. O Argo, ele funciona... Por exemplo, a gente não usa o Argo para a parte de pipeline, de DevOps do Gateway. A gente usa o Argo para a parte... Vai usar o Argo para a parte de serviço. Parte de serviço, tá falando. Mas a filosofia é a mesma. O conceito, o embasamento é o mesmo. Então, a gente já usa uma ferramenta, já tirou daquela IDE lá que tinha baseada no Eclipse para uma ferramenta que já está no contexto do dia a dia de todo mundo. E aí a gente consegue democratizar o acesso, consegue escalar a operação, consegue colocar guidance em cima disso. Cara, eu quero fazer lint nas configurações do gateway. Eu consigo fazer isso. Fazer lint? Sim, hoje tudo que a gente entrega antes, a gente valida aquelas configurações para ver... Antes de chegar lá. Antes de chegar lá. Então, o gateway nem fica sabendo o que está acontecendo. E o tempo para subir? Tipo, receber qual time que tem? De que? Para uma rota ser publicada? Exatamente, para aplicar essas regras. O que a gente faz? Como a configuração está persistida no Git, nós temos um cron. É um cron, e esse cron a gente usa uma ferramenta que chama Flux. FluxID, é um concorrente do Argo.
Entendi. da Wave, da Wave. WeWave, né? WeWave, O Flux. o Flux, ele tem um cron que roda de 3 em 3 minutos, que ele faz um git clone para dentro do cluster. E aquilo ali, ele só pega a configuração e no momento que é comitado aquilo ali, que ele injeta a configuração, Entendi. o Gator reage àquela Eita. mudança e refaz a configuração. Cara. Agora, Matheusão, a gente praticamente teve uma aula aqui, né, galera? Agradecer ao Matheus pela aula de tudo aqui. O fluxo da Inter, eu fico fã, cara, porque o Inter, como tecnologia, como se apresenta no mercado, as aplicações, a abordagem, o marketing, e tudo que está por trás lá do back, de que, de certa forma, é o que vocês estão segurando a onda, né? De tudo que está rolando. Segurando os 28 milhões aí, ó. 28 milhões de usuários, e é claro que a gente vai tentar otimizar para ganhar algumas porcentagens bonificadas, quem sabe, é brincadeira. Vamos dar ideia. Dá ideia, vai que, né? A gente dá uma reforçada aí, vai que.